Obrigado. Olá, eu sou Jaqueline Mânica e esse é o podcast Mentes que Conectam, gravados aqui nos estúdios da RDC TV. E hoje eu estou bem feliz aqui, porque uma das agendas, tu não sabe, Arcione, o quanto que eu estou esperando. Faz um tempinho que eu estou aguardando um dos meus convidados. Vou deixar um mistério aqui. Hoje nós vamos estar falando sobre os desafios do varejo. Como que a gente pode se destacar nesse mercado tão competitivo, complexo, desafiador, nós podemos pegar vários adjetivos. E para falar sobre esse tema, para a gente poder estar conversando, debatendo, tendo as nossas mentes conectando aqui, os convidados são Arcione Piva e Fabiano Zortea. Vou fazer aquela apresentação que faz parte aqui do ritual. O Arcione Piva nasceu, a gente estava aqui no Momento Cafezinho, eu estava perguntando mais para esclarecer onde é que é esse lugar que ele nasceu, que eu não conhecia. O Arcione Piva nasceu em Cacique Doble em 1963. Veio para Porto Alegre e ingressou em 1980 nas lojas Tumeleiro, como auxiliar de depósito, passando por várias funções operacionais e na área comercial, até chegar ao cargo de gerência geral da loja. Paralelamente, ingressou na faculdade e concluiu o curso superior de administração de empresas na Faculdade São Judas Tadeu, em Porto Alegre. Tornou-se empresário do comércio de material em construção em 1988, quando adquiriu uma pequena loja, Bernardone Azulejos, juntamente com 4 irmãos, transformando-a no Grupo Elevato Material de Construção e Decoração. Atualmente, Piva é presidente do Cindy Lojas Porto Alegre na gestão 2022 a 2026. Acho tão bacana ouvir essas histórias, né? Eu acho fantástico. E agora vou convidar, então, vou apresentar aqui o Fabiano Zortea, que é de quem eu estava falando, que eu estava aqui, nós ficamos numa agenda para cá, agenda para lá, porque ele vai bem no foco de ir para Nova York, né? Então vamos conversar aqui. Fabiano Zortea estuda, articula e desenvolve estratégias para o desenvolvimento do varejo há mais de 20 anos. Já palestrou nos principais eventos do setor e aprendeu muito com os empresários. Na prática, é administrador, formado pela Unicinos, com MBA em gerenciamento de projetos pela FGV, pós-graduação em gestão de pequenos negócios na FIA da USP. Apaixonado por varejo e comportamento de consumo, teve uma experiência incrível estudando esses temas na University of California, nos Estados Unidos. Filho de varejistas, gosta de identificar boas práticas e compartilhar conhecimentos para ajudar os negócios. Atua também como coordenador estadual de varejo do Sebrae do Rio Grande do Sul. Participou das últimas 11 edições da NRF, principal convenção do mundo para o varejo, que eu ficava só assistindo ele, dizendo assim, mas ele vai nos contar tudo isso. Que acontece em Nova York, onde também atua como curador de conteúdo, organizando workshops e visitas técnicas para grupos de empresários. A última edição aconteceu em janeiro de 2024. Participou do SXSW 2024, principal evento de criatividade e inovação do planeta, que ocorreu em Austin, no Texas. Professor de MBA e mentor de negócios, vocês não têm noção que eu chegou a ter que fazer aqui mais um pedacinho de papel para fazer o currículo dele, né? Professor de MBA e mentor de negócios, curte basquetebol e filosofia, sempre com muita gente por perto. É pai do Lorenzo e do Lucas, seus principais influenciadores físicos e digital. Então, gente, aqui, esse é o prazer de eu estar aqui conversando com as pessoas, das mentes que se conectam. E é tão bacana isso, porque eu estava contando aqui para o Piva, enquanto a gente fica aqui nesse momento do momento da gente estar aqui conversando publicamente, e eu estava falando que eu te assisti num evento, né, Inovação. Eu já teve aqui conosco também Natália Schifino, né, Schifino, né, que diz corretamente, Schifino, para falar corretamente o sobrenome. E é tão bacana porque a nossa conexão foi daí, né, de poder estar se assistindo, podendo ver as conexões. O Arcione eu acompanho também pela presidência, por estar à frente de uma instituição de classe. É tão bacana isso, porque é uma responsabilidade, além de eu cuidar do meu negócio, eu ter a gentileza de abrir espaços para compartilhar. Então, que bacana as histórias de vocês.
E aí eu passo a palavra de poder vocês falarem de vocês, né? Como é que é assim essa história de poder sair porque sabe que esse é um dos pontos, Arcione, que é muito comum nos debates, né? Principalmente na graduação, de se entender de que as pessoas que não têm oportunidades, que o Brasil é injusto, claro que é difícil e claro que existem injustiças, mas isso não é uma prisão. As pessoas não são refém das suas histórias, né? E tu começa como um vendedor e hoje é um empresário e hoje é representante de uma instituição. Isso é fantástico, né? E te ouvir também, Fabiano, dessa tua história, né? Quando tu traz esses dias, uma das coisas que é muito legal te ver é te ver jogando basquete com teus guris. Então, de vocês falarem um pouquinho de quem são vocês, para quem está nos acompanhando possa aprender. Tudo bem. Primeiramente, prazer enorme, Jaqueline, estar aqui no teu podcast. Estar do lado do Fabiano aqui, para mim, é uma honra muito grande, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, admiro muito o trabalho que ele vem fazendo. É um conhecedor extremo do varejo e a gente aprende sempre que a gente convive com ele. É sempre uma aula ambulante, né? Onde ele está, não só no basquete, mas em qualquer lugar ele é uma aula ambulante. Tive várias oportunidades de estar em Nova York com ele e isso realmente nos engrandece como pessoas. Mas falando um pouquinho mais da minha história, Jaqueline, assim, realmente quando tu fala que a vida não é presa aos nossos aquilo que a sociedade nos coloca, né? A gente fica preso àquilo que a gente quer. Se a gente quer evoluir, se a gente quer progredir, a gente progride. Depende muito, não, exclusivamente da gente, né? De procurar as oportunidades, buscar os caminhos, né? E investir naquilo que a gente gosta. Eu, me lembro por gente, 6 anos de idade, já trabalhava na roça. Eu peguei no cabo da enxada até os meus 15 anos, quando eu resolvi mudar de rumo da minha vida. Eu completei 15 anos, 16 anos, dia 28 de dezembro. E dia 31, dia 1º de janeiro do ano seguinte, eu embarquei no ônibus em Porto Alegre, saindo lá de Cacique Doble, para buscar uma oportunidade de me desenvolver, de estudar, de evoluir como pessoa. A gente já tinha na mente, nós somos em 9 irmãos, uma família de 9 irmãos, filho de agricultores, o pai e a mãe analfabetos, então, e hoje nós somos os 9 empresários, então quando a gente quer, a gente busca, né? Não tem obstáculo que não possa ser vencido quando a gente tem realmente dedicação, quando a gente coloca um propósito na vida. É isso que a gente fez. Eu fiz isso aos 16 anos de idade. Vim para trabalhar numa empresa que era referência na época em material de construção, que é a Tumeleiro. Hoje não é mais gaúcha, é uma multinacional, né, francesa. Mas ali eu aprendi muita coisa. E eu sempre vi muitas pessoas reclamarem das empresas que trabalham. Inclusive na minha, as pessoas reclamam. Eu ouço muito reclamação de algumas pessoas que trabalham com a gente reclamando da empresa. E eu nunca consegui reclamar, muito pelo contrário, sempre agradeci, porque as oportunidades aparecem para quem está disponível a aproveitá-las. E eu aproveitei todas elas da melhor maneira possível. Eu sou de um tempo que participar de cursos de qualificação era proibido para os jovens acompanhar pessoas mais evoluídas. Eu não podia, eu como auxiliar de depósito, eu não podia ouvir o que os gerentes estavam aprendendo. Era proibido. Então eu ficava atrás da porta, porque eu era secretário do professor, que dava curso, ficava atrás da porta ouvindo e organizando os material para o professor apresentar, e eu ficava ali. Nunca vou me esquecer, era programação neurolinguística, isso me ajudou muito na minha vida. A partir dali eu comecei a desenvolver muitas coisas com o que eu aprendi por trás da porta. Depois de um tempo nessa empresa, a gente resolveu montar o próprio negócio. Então, em 1987, um pouquinho antes da Elevato Material de Construção, a gente montou uma loja chamada Elevato Móveis. Então, aos 23 anos eu virei empresário em Porto Alegre, vindo de Cacique Doble, e aos 23 anos virei empresário em Porto Alegre. E hoje, a partir dali, a gente construiu uma história, né? Com os irmãos e com os colaboradores, né? Com as equipes, né? A gente tem equipes muito engajadas, que vestem realmente a camiseta da empresa. Tem muitos empregados lá que são primeiro e único emprego dentro da Elevato, então a gente vai aproveitando. E eu fui aproveitando todas as oportunidades que a vida me deu dentro da Tumeleiro e depois como empresário. Eu
trabalhava de segunda a sábado, sempre trabalhei de segunda a sábado, varejo é isso, né? Então eu trabalho há 44 anos e 3 meses de segunda a sábado. E fiz faculdade fiz o segundo grau em Porto Alegre, fiz faculdade de administração, fiz pós-graduação em administração financeira na Getúlio Vargas, fiz alguns MBAs, mini MBA na Dom Cabral em Belo Horizonte, em Nova Lima, estou sempre acompanhando o varejo, né? Paralelamente, eu comecei a entrar também em trabalhos voluntários, né? Primeiro trabalho voluntário que eu fui fazer foi ser escotista voluntário. Meu filho, que tem 30 anos hoje, resolveu ser lobinho no Grêmio Náutico União, como lobinho. Que maravilha. E eu, para não deixar meu filho na mão de pessoas que eu não conhecia, eu resolvi ajudar o grupo. Não deu outra, eu fiquei 8 anos indo todos os sábados, de março a dezembro, todos os sábados no Grêmio Náutico União, para cuidar do financeiro, para cuidar da administração. Eu peguei o grupo lá na época, eu estou falando em 97, faz tanto tempo, 98 por aí, com R$8 mil de caixa negativo. Eu saí 8 anos depois, com toda a estrutura renovada, montada, tudo que era instrumentos renovados, novinhos, e deixei com R$12 mil em caixa. E a partir daí comecei a entrar. Eu fui trabalhar como voluntário na Associação de Material de Construção, na Comac, em Porto Alegre, que é uma associação de material de construção. Da mesma maneira, a entidade estava negativa, entreguei ela positiva, fiz alguns eventos, 2 eventos muito grandes, junto com a diretoria, a gente fez em Canela, com gente do Brasil inteiro participando do evento. Depois, mais adiante, eu fui convidado para fazer parte do Cindy Lojas, Porto Alegre. Entrei lá como diretor convidado, fui evoluindo lá. Hoje estou de presidente. Entre outras atividades, sou conselheiro no Sicredi, eu sou vice-presidente da FEComércio. E aí vai, né? Eu fui, vamos dizer assim, eu era, como chamam, do conselho externo da São Judas Tadeu, fazia parte de um comitê lá da São Judas Tadeu como membro da sociedade. Eu estou sempre envolvido. Teve períodos que eu cheguei a ter 17 atividades fora da minha empresa. E ainda sou diretor financeiro do Grupo Elevato, que tem hoje 28 lojas, quase 400 funcionários, e ainda tenho a honra de estar lá na frente da parte administrativa, financeira, contábil, fiscal, tributária, enfim, todas essas áreas afins da área de retaguarda da empresa. Que coisa fantástica, né? E é isso, assim, sabe que eu fico tão feliz, porque uma das coisas que me move, que eu realmente decidi vir para esse mundo e me tornar uma comunicadora, foi porque quem já ouviu essa história, né, desculpa, vou ouvir, mas assim, quando eu trabalhando na PUC, eu coordenava o PUC, hoje é PUC Carreiras, na época era escritório de carreiras, então onde a gente estava fazendo todo um trabalho é um serviço que a PUC tem para todos os seus alunos e para toda a comunidade, também alumnis e tal, que é de poder dar uma assessoria de planejamento de carreira, ou né, de planos, alteração e tal, mentorias, todo um projeto que a universidade faz de poder apoiar os seus estudantes e toda a sua comunidade. E aí, quando a gente estava ali, em vários momentos as pessoas diziam, mas não me avisaram que vai ter um evento. Mas não me disseram. Daí, como eu estou dentro da sala de aula, isso que é bacana, né? Nesses meus 30 anos de consultoria, eu conheço as empresas, mas daí está junto com os alunos também, então a gente vai olhando todas as partes interessadas. E a gente vê muita queixa, muita queixa. E muito das pessoas dizendo, mas eu queria, e muitas desculpas. E aí teve um momento que eu fiz a minha atividade lá, eu disse, vamos para a rua. Aí eu criei o Carreiras na Rua. Foram vídeos que eu fazia no YouTube. E aí, o que era um argumento? Mas as pessoas que começam com uma vida fácil, é fácil. Por isso, quem tem condições, quem faz e tal. E eu dizia, gente, não é isso. Não é isso. Que é bem o que nós estamos falando, é a força do querer, é realmente a gente se responsabilizar. Então, não é o teu passado que é o determinante, né? É claro que influencia, mas não é uma coisa determinista. E aí, uma das coisas que eu peguei, assim, eu disse, como é que eu quebro esse argumento? É pegar histórias de pessoas que começaram de baixo. E eu vi o storytelling. Então, quando eu escuto a tua história, né, que daí a gente vai ouvir o storytelling, né, isso me encanta. Porque poder. E aí, o que eu acredito como crença? Se tu quiser fazer com que alguma coisa aconteça, chama quem faz. Porque é muito impressionante. Quem faz e está muito ocupado, está fazendo. Né? Isso eu tenho como uma crença.
Porque as pessoas que estão se queixando são mecanismos. Olha, eu estou tirando o tempo de vocês. Mas a queixa é um mecanismo de defesa. Porque enquanto eu me queixo, eu acho que estou fazendo algo. Então, muito do que me move com esses espaços, com esse programa aqui, é poder fazer com que as pessoas possam se inspirar em vocês. Que as pessoas possam também, né, a gente ter um espaço de conteúdo, que a gente possa trazer elementos de reflexão e de conexão para inspirar as pessoas a levantarem o bumbum da cadeira. E a gente poder ter realmente espaços mais colaborativos e a gente ter mais ações. Mas vamos te ouvir também, Fabiano, né, porque a gente já teve aqui, né, um encantamento. Deixa eu te escutar também, né, como é que chegou nessa história, hoje de ser uma pessoa que está à frente, que está inspirando tantas pessoas e inspira. Que legal. Primeiro, poxa, um prazerzaço estar aqui, né? Olha, ouvir vocês nesses poucos minutos para mim já é o grande momento do meu dia, né? Porque eu acho esses ambientes muito privilegiados, assim, de troca, da gente bater um papo, né? Jaqueline, naquele momento que a gente se conectou naquele evento tão especial, né? Não é por acaso, essas conexões vão rolando, né? Por algum motivo tu estava lá, por algum outro eu estava lá e a gente se conectou. Então, obrigado por me chamar. Obrigado pela paciência também, que a gente teve que ajustar um pouquinho as agendas. Arcione é um amigo de tempo, né? E que legal poder chamá-lo de amigo. Todo esse currículo aqui que vocês ouviram, né? Tem uma parte que ele não falou, mas que eu presencio, que é seguido de uma humildade muito inspiradora também. Então, o cara que começou como ele começou, né? Na grande Cacique Doble, né? Que faz parte, Passo Fundo, Erechim faz parte da grande Cacique, né? E conquistar tudo isso. E o mais legal de tudo é não ter conquistado, né? Olha, a fala do Arcione não é sobre fim de nada, né? Ele segue perseguindo, vivendo, então, portanto. Vivendo realmente bem. Construindo, né? Enfim, acrescentando algo bom no contexto que ele puder, né? Então, resultado é consequência desse tipo de comportamento, né? E para mim sempre me inspira demais. Bom, eu venho do varejo, eu nasci com a barriga no balcão, né? Pai e mãe, pai agricultor, depois mini mercado de bairro, mãe sacoleira, depois loja de roupa. Sacoleira seria naquele tempo, né? Hoje seria fashion truck, como falam lá nos Estados Unidos. Então eu digo para ela, né? Hoje teria um status ainda mais sofisticado, né? Na atividade que ela iniciou. Mas eu falo deles assim, porque ali eu sou filho único, né? Vivi uma parte de sucessão, assim. Uma parte eu digo porque no final não foi sucedê-los, porque daí teve doença na família, a gente teve que tomar algumas decisões mais difíceis. Mas as lições da minha vida, as grandes lições estão ali. Por mais que eu seja também super inquieto, eu adoro estudar, acho que, né, estudar para sempre, né? A minha geração, né? Bem na minha vez, como diria o Dado Schneider, né? No meu caso foi, agora tu estuda para sempre, né? Não adiantou se formar em administração, fazer os pós, não adiantou, no sentido se tu tem uma perspectiva de vida de que agora deu e vou seguir trabalhando e vai dar tudo certo, eu entendi já faz alguns anos que não. Então, aprendi a gostar de estudar e quando eu olho para trás, eu confirmo algumas coisas, outras reviso, mas sofistico o conceito, mas a essência estava lá com os meus pais, né, no pequeno varejo, do servir, da empatia, do ouvir. Tecnologias mais ancestrais, né? Não estão tão na moda agora, mas como a gente falava no aquecimento, né, Jaqueline, se a gente olhar como a gente está vivendo, a coletividade atualmente, talvez a gente já tenha os sinais necessários de revisar algumas coisas sobre relações humanas, né? Isso define também o sucesso do varejo. O varejo é de gente para gente, então pessoas se conectando, né? E eu acho que é um lugar que é muito mais do que venda e produto, né? É um lugar de acolhimento, é um lugar social que resolve a vida das pessoas, que melhora o dia das pessoas, que entrega cultura, entretenimento, bem-estar, entrega um monte de coisa boa, né? Seja qual for o teu segmento. Então, minha vida foi toda por ali e o que eu mais gosto de fazer na vida é poder ajudar algum varejista com alguma coisa que eu aprendi, sabe? Isso para mim me dá uma potência gigantesca. Então eu gosto... Só em 2023 eu treinei mais de 10 mil pessoas presencialmente. E quando vem um direct no meu Instagram com um comentário do que a pessoa fez, eu fico profundamente emocionado, assim. Semana passada eu estava saindo de uma consulta em Gravataí. E ali uma menina de 24 anos, geração Z, portanto.
me abordou no supermercado. Então, eu saí da consulta, passei no supermercado para validar o ticket do shopping. E ali, ela me abordou tremendo, a Brenda. E ela disse, tu que é aquele cara que palestrou em Bento Gonçalves? Eu disse, sim. Eu palestrei lá, tu estava lá? Sim, eu fui lá, eu saí daqui de Gravataí para ir a Bento Gonçalves, porque eu queria muito te assistir, porque alguém tinha dito que ia ser legal e tal. Eu disse, o que tu faz? Não, eu sou gerente de loja aqui, eu trabalho aqui na Pompeia aqui do shopping e tal. Pô, Pompeia, marca gaúcha, né, gosto mais ainda de ajudar. E ela contou que ela virou um aumento de 40% de faturamento depois da palestra pelas coisas que implementou e me deu. Eu disse, tá, vamos tirar uma foto ali, mas passa as tuas compras, que eu quero conversar mais contigo. Era o meu momento. Ela achou que era o momento dela, mas era o meu. E ela me contou que ela implementou, começou a me dar uma aula da minha própria palestra, eu adorei. Né? E aquilo ali, para mim, não tem cansaço. Dizem por aí que eu estou trabalhando demais, estou inquieto, né? Pessoas da família, outros amigos, que está demais, mas eu não me sinto assim. Porque a cada contato como esse me dá uma energia que não sei se as pessoas conseguem entender que eu tenho. E é de saber que a gente está mexendo com emprego e renda de diferentes comunidades pelo Brasil, né? Diferentes cidades, diferentes... Então, para mim, o varejo é um meio de chegar num lugar bem profundo, que eu ainda não sei bem qual é, mas eu estou indo, acho que, numa direção legal. Eu tô aqui, né? Às vezes eu fico me olhando no vídeo, revendo os programas e eu fico muito, porque eu fico assim, né? E eu sou psicóloga, eu já fiz muita seleção. Eu comecei minha carreira empreendendo como consultora. E aí eu disse, bom, né, como é que as empresas vão abrir portas para mim? Vou fazer recrutamento e seleção, que é algo... E comecei nas pequenas e médias empresas, que é quem iria me contratar. E fiz muito, e foi isso que me abriu portas, porque daí a gente começa a entender o perfil das pessoas, né? A gente começa a ver quem são as pessoas que, com o seu perfil, conseguem realmente desenvolver. Pessoas que têm um perfil maravilhoso e que não conseguem se desenvolver e que ficam estagnadas e que têm todo o potencial. É por isso que a gente fala hoje em competências e não mais em potencial, porque potencial, um tesouro no fundo do mar, ele tem valor, mas ele não tem o valor percebido porque ele está no fundo do mar. E eu fui fazer, mas eu brinco que eu não sou uma boa selecionadora. Porque eu sou muito expressiva, muito careteira. Hoje não, porque eu uso Botox. Hoje eu até daria mais, assim, né? Porque não aparece. Mas eu sou aquela pessoa que eu vou vindo, eu vou fazendo assim. Às vezes eu tento me segurar, porque eu fico assim, né? Então eu tô ouvindo vocês aqui, tô encantada, assim, com as histórias de vocês e com a conexão. E ao mesmo tempo pensando o quanto que a gente enxerga as competências das pessoas. Porque é isso que tu estava dizendo, assim, né? Quando tu tá falando, né, Arcione? E tu tá trazendo a tua história, isso assim, o resultado é consequência, né? Tu tá o tempo inteiro falando do meio, das características de colaboração, de competências que hoje, quando a gente vai olhar lá as competências do Fórum de Davos, elas estão escritas lá. E vocês estão, os dois aqui, falando da colaboração. E tu vê, esse foi um traço que não foi combinado, mas que o que me encantou na tua fala foi a qualidade do conteúdo. E o quanto que aquilo que tu fala, Fabiano, parece congruente, assim, não é jogo de cena. É verdadeiro, né? Então, e é isso, né? Eu vou ouvindo vocês aqui, a gente vê essa fala super autêntica, assim, muito legal, muito bacana. Estou encantada aqui, realmente, escutando vocês. E aí eu acho que, com base nisso, o propósito desse podcast é justamente isso, assim, poder, de alguma forma, instigar as pessoas em relação ao seu desenvolvimento profissional, em cima dos pilares carreira, saúde e finanças. E o segmento do varejo, que é isso, eu já fiz muita seleção, já trabalhei com todos os cargos possíveis, não, todos não, mas muitos cargos possíveis. E o que eu vejo em relação ao varejo, e que essa é a minha dor, e por isso eu queria tanto estar com vocês, que é muito comum as pessoas não valorizarem a carreira do varejo. As pessoas não percebem que é uma carreira. É tipo assim, era o lugar que eu tinha para fazer o emprego. Então, foi o lugar que me abriu as portas. E eu fui fazer, tipo assim, caí nessa atividade. E quando tu pergunta a minha carreira, eu digo, eu sou psicóloga, eu sou consultora. Quando a gente pergunta para pessoas que estão nas vendas, as pessoas até dizem que são vendedor, mas elas não têm aquele orgulho pela carreira. E isso é algo que me inquieta há muito tempo. Por que as pessoas não têm orgulho por essa carreira? O que faz de ser hoje um lugar que tem tantas pessoas, que é realmente a essência do negócio de muitas famílias brasileiras, é uma realidade no Brasil,
E o que faz com que as pessoas não consigam perceber, né, o varejo com todo esse valor, não consigam perceber ser vendedor como uma carreira? Isso faz sentido para vocês? Não, falar um pouquinho, depois pode complementar, Claro. Fabiano. Faz muito sentido. Por muitos e muitos anos, a profissão, que hoje a gente chama de profissão de vendedor, ela era, vamos dizer assim, era relegada, né? Ela ficava de lado. Realmente era isso, a gente ouvia muito, não sei o que fazer, vou ser vendedor. O material de construção foi muito mais puxado ainda. Não sabia o que fazer, ia ser balconista numa ferragem. E a tecnologia evoluiu muito, as pessoas precisaram evoluir, mas a profissão vendedor ainda não chegou no nível que a gente precisa e que a gente entende que é necessário. Mas exatamente por essa história do passado, né, de realmente ser era um segundo plano, né? A pessoa ia trabalhar na indústria, era bem valorizada, ia ser torneiro mecânico, ia ser eletricista, ia ser, sei lá, tinha várias profissões na indústria, né? Ia ser bancário, ele ia lá no banco começava lá com escriturário, ele passava para caixa, depois para auxiliar, para gerente administrativo, sempre teve uma carreira. E o comércio, o varejo nunca conseguiu colocar isso com clareza para a sociedade. E eu acho que ainda falta essa clareza de entregar essa clareza de possibilidades que o varejo tem. Porque o varejo ele não é só o vendedor. Ele pode até começar pela área de vendas, mas ele tem área de administrativa, área gerência de loja, diretoria, enfim, tem mil e uma possibilidade. Contador do varejo, a parte de tecnologia do varejo, ela tem evoluído muito, mas só que ainda nós não conseguimos ainda. Isso é um desafio, e até tenho trabalhado lá no Cine de Lojas, a gente tem discutido isso em algumas reuniões para ver de que maneira a gente pode falar mais da profissão vendedor, da profissão do varejista, do comerciário, nesse caso, né, do comerciário, para que a gente possa ter mais pessoas qualificadas nessas funções que são fundamentais hoje. O que o Fabiano falou há pouco aqui, o varejo não é... a gente não sabe onde é que é o fim dele, né? Ele tem uma profundidade muito grande e, excepcionalmente hoje, a gente precisa de vendedores que sejam psicólogos, que sejam médicos, que sejam advogados, que sejam... Eles têm que ter essa condição, porque o consumidor chega... Porque se ele vai lá só para comprar o produto, ele compra na internet. Então, a loja física hoje precisa de uma evolução muito grande nesse sentido. Bem caminhando a passos largos, mas as coisas estão acontecendo de uma maneira tão rápida que está difícil da gente acompanhar isso. A gente tem uma dificuldade muito difícil, muito premente de colocar jovens na área comercial. A grande maioria dos vendedores hoje já são mais maduros. Esses ainda têm essa disponibilidade, têm essa condição de estar ali, eles aprenderam isso e estão evoluindo, mas o jovem a gente tem uma dificuldade muito grande de colocar ele no varejo aí. Boa. Tem um complemento. Que bom que tu veio com essa pauta tão importante, né, Arcione? Sobre o grau de especialidade, né, que exige uma atividade de vendas também. E eu quero acrescentar, venho testando com alguns varejistas maiores, assim, nacionais, a possibilidade de a gente reinventar o cargo de vendedor. Porque a geração Z, essa galera aí que nasceu entre 97 e 2010, que está chegando no mercado de trabalho cheio de aspirações diferentes das gerações anteriores, sabe? Eles estão dando sinais de que a gente também tem que dar um espaço diferente do que um espaço tradicional. Então, se eu quero engajar essa galera, e segundo o Euromonitor, até 2027 eles serão 30% da força de trabalho global, ou seja, né, é uma força de trabalho nova e muito relevante, muito importante, quem sabe eu não parto de um contexto de estudá-los mais profundamente a respeito do que é importante para eles. E aí eu posso me dar conta de que, essa juventude, eles gostam de influenciadores digitais. Eles gostam de produção de conteúdo.
eles naturalmente pegam o celular e saem gravando algo, né? Aí tem algumas competências que já são necessárias para o varejo. O varejo que quer ter uma boa presença digital e, por consequência, ele vai ter um bom fluxo em loja física, né? Ele precisa disso. Só que quando ele anuncia um cargo de vendedor, ele coloca ainda que é especializado em vendas de tal segmento, que vai ter o variável assim, que vai ter o plano de saúde e tal. Algumas competências, talvez carteira de motorista. Ainda é muito tradicional esse cargo quando ele é anunciado. Por mais que por trás tenha alguém pensando que a pessoa lá vai fazer outras atribuições. Eu acho que o varejo brasileiro ele precisa formalizar essas novas atribuições para ser mais relevante para os jovens. E aí o jovem vai se ver num lugar, numa possibilidade de ir para um lugar que ele vai fazer as coisas que ele gosta e também vai vender. Ou seja, talvez ele nem reconheça que ele está vendendo quando ele está fazendo conteúdo digital. Mas muitas vezes ele está, né? E quando ele for trabalhar para uma empresa específica, ele vai aprofundar naquele segmento, mas vai manter algumas coisas que ele acredita precisa fazer, é necessário. Tipo, eles não querem atividades repetitivas por muito tempo. Não vai ter repetição em muitas das atribuições. Vão ser momentos específicos. Um dia uma live commerce, outro dia um atendimento especial no WhatsApp, outro dia ele vai fazer conteúdos para o Instagram e também vai ser um vendedor de produto em alguns momentos. Mas eu acho que a gente precisa equalizar melhor isso, sabe? E acho que isso está muito na nossa mão. Isso não é caro de fazer, mas exige mais empatia e sensibilidade. Naturalmente, o conflito de gerações, nesse planeta maravilhoso de Deus, no qual nos encontramos hoje, tem 5 gerações simultâneas. Sim. Pela primeira vez, né? Os baby boomers, o X, o Y, o Z e o Alpha. Eu tenho em casa... o pai e a mãe não estão mais lá em casa, né? Mas a gente tem todas as gerações lá em casa. E claro que dá treta. Dá conflito, assim como deu comigo. Então, a gente está botando muito, nós aqui podemos falar com propriedade, a gente está botando muito na conta da geração Z algumas coisas que a gente foi parecido quando a gente era a geração nova lá atrás. A gente tinha a nossa rebeldia, tinha os nossos valores, crianças, a gente discordava de algumas coisas no mundo do trabalho. Tudo bem, agora numa outra escala, numa forma diferente, mas a gente tem que lembrar disso. E lembrar o que acontecia. Bom, alguém engajou a gente de alguma forma lá atrás, para a gente estudar e trabalhar e fazer as carreiras e ter vontade de trabalhar em algum lugar. Tinha algum gatilho. Qual é o nosso agora? O nosso agora, na minha opinião, está muito pautado em ter mais empatia do que julgamento com as gerações que estão chegando. Eu concordo, e eu tenho trazido isso também. Me incomoda muito quando a gente fica demonizando, e a gente já teve aqui, a própria Natália Esquifino deu uma aula aqui trazendo, né, sobre essa questão, esse ponto da geração Z. E é muito fácil a gente ficar julgando ou ficar culpabilizando. Porque daí eu ponho nas costas é uma geração difícil, tudo, e parece que daí, bom, né, qual é a minha responsabilidade nisso? Teve aqui conosco também o Gabriel. Ai, meu Deus, daqui a pouco me deu um branco aqui o nome dele. Meu Deus, me perdoa, Gabriel, daqui a pouco vem. O Gabriel Carneiro. O Gabriel Carneiro teve aqui e o Gabriel trouxe muito dessa reflexão. De que o quanto que a gente tem que entender que é tudo uma relação e que se hoje também, né, essa gurizada tem alguns comportamentos, fomos nós que nós que criamos, eles são fruto do nosso desenvolvimento. Mas eu penso que tem uma oportunidade aí, assim, ouvindo vocês, que é isso, é de repensar, é realmente a gente entender que é uma carreira, que existem necessidades distintas e eu acho que a gente precisa olhar para as necessidades distintas. Eu estava vendo um filme, adoro ver filme Água com Açúcar, porque como a vida já é bastante complexa, eu adoro ver filme bem docinho, bem que eu não tenha realmente, que eu fico ali só apreciando e esperando o final feliz. E eu estava vendo um filme bem docinho, o Pedido Irlandês, acho que é o nome do filme. E aí a moça vai num pedido, vem uma fada ali, ela faz um pedido, né, dizendo daquilo que ela quer. E aí as coisas começam a acontecer de um jeito meio atabalhoado e a menina fica meio sem entender o que está acontecendo. Aí nisso ela vai conversar com o padre, porque ela está se direcionando para um casamento lá que ela começou a ver que não era bem assim. E o padre diz, mas tu conversou com a fada, Só que tem o seguinte, ela não faz aquilo que tu quer, ela faz aquilo que tu precisa.
Eu achei fantástico, porque isso é quase uma fala do livro do Monge Executivo de anos, né? A gente tem que fazer o que precisa. E eu acho que esse é um ponto de reflexão, que é isso. Quais são os novos comportamentos? Comportamento do novo cliente, mas é gente. É gente que está ali. E que tem necessidades e que tem um desafio e uma complexidade realmente que ela requer... ela requer um novo comportamento. E, olha, eu aqui estou preocupada de passar a palavra para vocês. Mas o que eu vejo, assim, vamos pegar o mercado financeiro, que é um mercado que está crescendo muito agora. Né? Tu vê essa garotada toda querendo trabalhar mercado de capital e mercado financeiro. E quando eu olho essa garotada trabalhando, a gente vê eles com orgulho do que fazem. Orgulho. E, na verdade, eles são vendedores. E tem uma boa parte da entrada deles no mercado é quase como um call center. No mercado financeiro tem muito do PJ, né? Não é CLT, né? A CLT talvez seja um novo desafio para o Brasil, né? Não digo acabar, mas ela tem que ter um novo significado, né? Hoje a gente fica muito amarrado. Quando o Fabiano fala aqui de dar outras atividades para o vendedor. Eu até ia cortar, ia pedir a palavra para falar naquele momento ali, mas por favor, sempre tem a oportunidade de falar, né? A gente tem uma dificuldade, e talvez seja medo, não seja nem a realidade, seja medo, mas na CLT, se tu começa a dar atividades que não sejam relacionadas tradicionalmente à função de vendas, a gente pode ter problemas trabalhistas ali na frente. Diferentemente do pessoal do mercado financeiro, que a grande maioria dele é PJ. E sendo PJ, eu tenho meu filho é PJ em São Paulo, trabalha em São Paulo, ele trabalha sábado, domingo, feriado, não quer nem saber. É importante ele entregar o que ele se comprometeu, e assim vai, né? Tenho filhos de amigos meus que estão no mercado financeiro, que também não querem nem saber. Você tem que trabalhar de noite, fim de semana. O importante para eles é entregar aquilo que se comprometeu. Se vai ser durante o horário de expediente, vai ser depois, não faz diferença nenhuma. Agora, na CLT... Tem as amarras. E talvez seja, assim, eu concordo plenamente, já tinha te ouvido falar esse tema, né, de até ser vendedor, né, mas ter outras funções, usar Instagram. Eu estava sábado em Palhoça, numa das nossas lojas em Palhoça, lá que inaugurou agora no início do mês passado, e a menina do caixa, elas fizeram lá um salgado para me recepcionar, porque eu não tinha ido lá na loja, estava eu e minha esposa lá, e a minha filha, fizeram um salgadinho, um negócio, um bolo, um negócio, e ela pegou o celular e começou a fazer, né, filmar tudo, fez, e já colocou nas redes sociais. Ela é caixa. Claro. Ela não é vendedora, não é do marketing, não é nada. Ela fez e já colocou, já começou a vir um monte Mas também vende. Também vende. Né? Ela já veio vários comentários no Instagram da loja, né? Que bonito, eu vou passar aí para tomar um café, vou ir comer um bolinho, não sei o quê. 4, 5 pessoas já comentaram. Quantas pessoas estariam ali na loja, né, vendo aquilo? Poucas. Muito menos do que as que viram nas redes sociais. Então esse aí mesmo, é o mercado. Só essa amarra da CLT que talvez seja uma preocupação que a gente precisa... Tem que mudar. Precisa de um... E junto com isso também é desenvolver orgulho pelo que faz. Com certeza. Porque eu, por exemplo, eu preciso aulas de vendas. Eu realmente tenho muita trava para vender. E quando eu vejo as pessoas vendendo, tendo essa capacidade... Olha que é a capacidade de tu ter que perceber qual é o perfil do cliente que está ali, como é que tu vai abordar, quantas competências tem, mas da gente desenvolver esse orgulho. Porque o que eu vejo como uma diferença é que o menino que está fazendo o call center lá no mercado financeiro, ele não se sente um call center. Ele se sente como um executivo de finanças. E ele se veste, ele fala... E quando ele chega em casa, quando ele está no grupo de amigos, ele fala com orgulho. Ele vende aquele trabalho, e a gente não percebe isso. E quantas pessoas que é isso, assim, com a venda. Olha o que tu fez vendendo. O que me ocorreu agora, Jaqueline e Fabiano, o varejo, ele sempre, pelo menos eu ouço muito isso, né, eu basicamente convivo com varejistas, né, e a gente sempre ouve muitos varejistas, os donos de negócio, se queixarem. Diferentemente dos donos de banco. Os donos de banco, eu nunca vi um dono de banco se queixar. Tem uma diferença importante. Tem uma diferença importante. Não, mas é verdade. Mas talvez seja isso. Eu tenho um amigo meu que é empresário, e ele sempre colocava nas mensagens dele, trabalhe se divertindo. Trabalhe se divertindo.
E eu me lembro, eu falava para o meu filho mais velho, eu sempre chegava em casa do trabalho me queixando. Hoje foi um dia difícil. Aí teve multa multa do não sei de que, multa não sei do que, o funcionário que roubou, a mercadoria que quebrou, a transportadora que não entregou. E chegava em casa sempre reclamando. Eu conheço esse amigo já há uns 10 anos, e a partir do momento que eu comecei a conversar com ele, eu comecei a mudar o meu mindset de como eu chego em casa. E tem feito uma diferença muito grande eu falar de coisas boas e não das coisas ruins. As coisas ruins continuam acontecendo. Mas se eu falo só das coisas boas, eu tenho outra receptividade na conversa com meus filhos, com minha mulher. É diferente do que eu tinha até 10 anos atrás. Então, e o varejo, isso me ocorreu agora, não tem... Isso é uma teoria, exatamente, nasceu agora, nesse minuto aqui. Que coisa boa, insight ao vivo aqui. O varejista, de um modo geral, se queixa muito. E talvez seja isso, ele se queixa, o funcionário ouve... Se é ruim trabalhar, ser dono de negócio de varejo, por que eu vou trabalhar no negócio de varejo? Talvez seja isso. Talvez. Eu coloquei lançando aqui um questionamento aqui para gente pensar nisso. E tu que é especialista em varejo, pode aprofundar essa e que assiste as pessoas. Não, sabe que eu estava te ouvindo, estava pensando assim, tem um estudo que eu acredito demais, porque sou eu que faço. E se é tu que faz, ele é bom. Ele é bom. Que é observar bastante o que acontece com o varejo que cresce. Tipo, né? Vou para Passo Fundo, Santa Maria, Ijuí, Caxias, Bento. E vou de novo no ano seguinte, algum varejista cresceu e o outro sumiu. Né? Qual que é a diferença desses dois? E é muito sobre o que você está falando, né, Arcione? Que é vibe boa na loja, né? Sim. É aquela coisa de dar zoom no lado bom, no lado sol da história, porque o lado sombra é óbvio, né? Que tem, e a atividade ela é uma atividade que tem sua complexidade, mas outras tantas também tem, e no varejo o desafio é que ela fica muito aparente, né? Entrou, não sorriu, que estranho tá isso aqui, né? Chamou no WhatsApp, não respondeu, que estranho tá isso aqui. Então, é uma relação que tu não consegue disfarçar. Né? Tu não tem tempo de disfarçar. Então tem que cultivar um bom ambiente. E aí tu pode ir por onde tu quiser, né? Vai pelo espiritismo, pela física, vai para onde tiver afim. Onde está vibrando bem, atrai também coisa boa. Então onde está sorrindo, tem mais sorrisos. E se tu quer chegar nos indicadores importantes para o varejo, né? Giro de estoque, prazo médio de cobertura, ticket médio, faturamento, lucratividade, tem alguns indicadores intermediários que são mais desejados pelo consumo atualmente, né? E a vibe boa é um deles. O sorriso por dia tem que ser um indicador, sabe? Genuinamente valorizado, assim como tu falou hoje. Poxa, tantas coisas boas que tem aqui. Eu adorei essa menina, né? Que ela pegou a vibe boa e botou para o mundo ver. E aí o varejo é movimento, então tá vendo que tem um movimento legal, ou seja, ela tá vendendo não um produto, tá vendendo a cultura da marca. Né? Aqui a gente celebra a chegada do líder e a gente está curtindo esse momento. Então vejam todo mundo e venham para cá. E aí dá vontade de ir. Estou absolutamente convencido de que a loja física, que não der motivos para o cara vir, ou seja, muito além de trocar produto por dinheiro, deixa de existir nas próximas décadas. Ou vai ficar sendo um lugar muito ruim para quem é dono, para quem trabalha e para quem compra. Por outro lado, tem uma oportunidade enorme, agregando serviço ao produto, agregando vibe boa, vendedor, né, que está curtindo estar ali, por conta de um exemplo de líder, uma cultura boa, que isso se constrói com muita repetição, né? Não é por acaso que ela pegou o celular, né? Não é por acaso. Sim. Ela está em volta de uma cultura de 35 anos, é isso? 35, né? Então, é tema de casa para a gente no varejo cuidar de como está o clima. Então, assim, se tu é líder, não é só o bom dia e o bom descanso. É tomar café com calma, olhando nos olhos, trocando uma ideia, sabendo do que está rolando na vida daquele colaborador, genuinamente. Porque daí sim tu chega de uma forma mais consistente nos números que tu precisa, né? E mais, a melhor de todas, talvez, porque está difícil reter colaborador no varejo. Ele não vai te trocar por R$200 de salário. Ele não troca, porque daí não é só de sua grana. Ele está... Quem sabe ele está sendo ouvido, né? E ele tem uma possibilidade de fazer parte das decisões estratégicas também. Então, tem um cara que palestra na NRF, né, que eu já fui há 11 vezes, sempre eu vou lá como se fosse a primeira vez, assim. Fico nervoso, me preparo muito,
porque é sempre um conteúdo muito privilegiado, né? Eu valorizo demais esse conteúdo. Mas como eu tenho alguma cancha já, o Lee Peterson é um cara que palestra recorrente lá, e eu sou apaixonado pelo cara como conhecimento de loja física. E ele deu uma indicação de uma loja que vende cooler, copo, como se fosse Stanley, né? Só que é Yeti, é a concorrente. Então, copo térmico. Commodity copo térmico, né? Poderia ser comprado na internet. E aí eu estava em Austin, aproveitei, fui até a loja. Tinha sido indicada pelo meu grande mentor, né? É que eu tentei trazer o Leo Peterson para FBV e não conseguimos contato, não consegui contato. Mas vamos continuar tentando, que vale a pena, né? Quem sabe o Fabiano tem Vamos seguir tentando, que vale a pena. E aí eu chego na loja, era uma sexta-feira de tarde, tinha fila para entrar na loja. Poxa, fila para entrar numa loja que vende copo térmico, né? Qual é a mágica aqui? Bom, entendeu dores e valores da localidade. Austin é a capital mundial da música ao vivo. Portanto, na loja de copo térmico tem um palco para acolher algo que é valor naquela localidade. Entende? Então aí é o ponto. Não é por causa da música, pela música. É porque lá é uma cultura musical. E as pessoas tendo a oportunidade de mostrar o seu talento na sua cidade, tem valor para a comunidade da cidade. Então, fila para entrar na loja, adivinha, né? Entrei, fiquei 3 horas lá fazendo conteúdo e tal. Comprei, óbvio, né? Algo que eu não vou usar, talvez. Não vai precisar, por retribuir o que eu senti de vibe boa. Então, a dica para quem está nos ouvindo. O que é dor e o que é valor na tua cidade, né? No teu bairro, na tua rua. A partir daí, tu tem um insight muito bom para dar motivos para o cara ir naturalmente na tua loja. Ele diz que ele não precisa ir, mas ele quer ir. Essa é a sacada. Senão, não seria 85% das vendas no Brasil é físico. Então, as pessoas querem ir, contanto que não seja uma troca de produto por dinheiro. Tem que sair do transacional e ir pro emocional. Essa é a grande sacada. É o Figital. O Figital, isso. É esse cara que hora tá te chamando por aqui e hora quer ir lá. Depende do dia dele. E aí tu vai dizer assim, não, mas eu tenho tanto tempo de carreira no varejo, né? Eu conheço o comportamento de consumo. Tu tem os grandes traços, mas cada pessoa é única, né? Acordou de um jeito diferente. Um dia quer falar com alguém, outro dia não. Um dia está com menos tempo, outro dia... Então não dá para te afirmar que a tua estratégia ela é implacável. Não, tu tem que ser sensível, né? A ponto de dar as possibilidades que o teu cliente pode precisar. É ir percebendo o movimento do consumidor, né? Mais ou menos o que eu falei aqui, né? Eu percebi uma dificuldade que eu tinha de repassar uma imagem para a família, mudei, melhorou. Isso. Podia ser qualquer outra coisa, podia ser o contrário, podia ter piorado, né? Mas no meu caso melhorou. E assim vale para o consumidor. Então, o que está falando aqui é exatamente isso, né? É perceber o momento do consumidor, perceber o movimento naquela região ali e ir atrás daquilo que faz sentido naquele momento, né? E não dá para ficar com uma regra, eu faço, é mais ou menos, a gente usa lá no material de construção, a gente usava pó xadrez para fazer o rejunte do piso. Ele não existe mais pó-xadrez. Mas, de vez em quando, aparece um colocador de azulejo das antigas e eu quero pó-xadrez. Aparece. Até pouquinho tempo estava aparecendo nas empresas para comprar pó-xadrez. Não existe mais há 10, 15 anos. Mas tem gente que ainda acha que pó-xadrez vai resolver o problema dele. Tem outras tecnologias muito mais modernas. Então, tem que se adaptar ao momento que o varejo que a gente está vivendo. Esse é o desafio. Mas é um desafio muito grande, viu, Jaqueline? Sim. Viu, Fabiano e quem nos acompanha aqui. O varejo ele é muito dinâmico, né? A gente tem que estar todo dia pensando, olhando para amanhã, não é para ontem, tem que olhar para amanhã, não é para sempre olhar para frente, não para trás. É que essa postura, quando tu diz assim, eu fui na família e eu prestei atenção e eu mudei, isso é uma postura, porque eu sempre coloco para as pessoas, não existe empresa perfeita, não existe chefe perfeito. E aí logo em seguida eu olho para as pessoas e digo, você é perfeito. Então assim, vamos lá, eu não sou perfeito. Por que as outras pessoas deveriam ser? Então a gente tem que entender essa lógica, né? E que é um processo que a gente e que a gente precisa construir essa mudança. E é isso que vocês estão dizendo. E eu me lembro que isso foi, né, o Figital, quando tu estava trazendo na tua palestra, que é essa conexão, a conexão com a comunidade, a conexão com o sentido de pertença das pessoas, com o que faz sentido. Porque, na verdade, hoje a gente vive um momento onde as pessoas, apesar da gente ter, paradoxalmente, muita evolução,
nós temos as pessoas se sentindo muito solitárias. E muito perdidas também diante desse constante ter que... vamos lá, surgiu uma coisa nova. Então, é um movimento que tem nos exigido muito. E então as pessoas se sentem perdidas, se sentem solitárias. Só que é isso, como é que eu faço diante desse cenário? O que a gente pode buscar de informação e com que energia? Né? Que é isso que está colocando, assim, de poder fazer positivo. Obrigada pelo teu relato e, mais uma vez, obrigada pela tua transparência. Vocês estão compartilhando o conhecimento e a vida de vocês aqui conosco. Né? E isso é muito nobre. De poder trazer essa reflexão, dizer, puxa vida, eu também preciso trazer algo positivo. E positivo não é good vibes, não é ficar gratidão, gratiluz. Realmente poder, vamos valorizar o que tem aí para acontecer. Né? Mas o Simon, eu preciso fazer aqui um registro, que em todos os programas eu tenho falado sempre do Simon, que é um queridão, falado do Fábio, né? O pessoal que nos acompanha, toda a equipe da RDC, que realmente é muito parceiro. Tem o Lucas, que é o meu produtor, que fica ali super organizado, mas tem a Fran. Então, tem que fazer meu agradecimento público à Fran, que da outra vez ela disse, ela fica no suíte lá, e eu não tenho trazido. Então, vou deixar registrado aqui, me redimindo aqui e agradecendo o bom também. Do podcast que ela vai ficar lembrada por muito tempo. Isso. Ela não vai sair do ar nunca mais. Né? E essa é uma outra questão. Olha só como que coisa fantástica. As pessoas dão um pouco... Todo mundo se ressente de alguma coisa e a gente sente. A diferença de quando alguém fala. Sim. A relação ela ganha uma outra dimensão, né? Porque daí permite com que a gente possa estar conversando. Mas os guris estão aqui já me avisando que faltam 10 minutos, eu nem vi passar o tempo. Nem eu. Isso está de flow, a gente está aqui com qualidade. Guris, pensando que a gente tem aí uns 10 minutinhos, né? Na visão de vocês, quais são esses desafios do varejo? A gente está falando de vários, mas a gente poder se encaminhar. E o que vocês dão de conselho, entendendo que é quase como se a gente estivesse fazendo uma mentoria coletiva aqui para empresários, para pessoas que pensam em empreender, que pensam, né, entrar nessa lógica, tanto como empreendendo, sendo a pessoa que puxa, como também sendo um início de carreira, uma possibilidade de carreira. Boa. Ela, Fabiana. Então tá. Bom, se eu pudesse focar num ponto, eu focaria no ponto da criatividade. Acho que o varejo, ele se destaca muito quando tem uma ideia criativa e relevante para um determinado público. Então, esses dias me perguntaram, Zortea, se tu estivesse chegando de 10 anos para frente, 2034, tu pegou a máquina do tempo e chegou aqui agora. Como é que são as lojas lá? E eu diria que elas são menores, em termos de porte, assim, de tamanho, dimensões físicas mesmo. Elas são mais eficientes e elas atendem muito bem públicos mais específicos. Eu acho que esse é o que vem por aí, tá? E bom, para fazer isso, não é também replicando modelos que a gente já tem e não é, assim, uma fórmula pronta que vai ser definitiva. É uma soma de ideias criativas. E eu acho que todo mundo, né, sabe que a gente nasce mais criativo do que fica quando está adulto, né? A vida se encarrega de nos podar, não nos permitir errar, né? A sociedade não quer que a gente erre. Então, eu tenho um mantra, né, que eu uso na minha vida e compartilho, que é o falhei, tá falhado e não se falha mais nisso. Onde eu vou, eu falo sobre isso. Eu adoro. Porque as grandes sacadas que eu, de alguma forma, pude ajudar ou que eu vejo no varejo são sacadas que toleraram o risco do erro, né? Para ter uma proposta mais inovadora, de abordagem de venda, de script, de apresentação de produto, de experiência em loja, um digital mais envolvente, é sempre assim. Então, eu acho que é importante pensar com quem que tu está almoçando, quais os livros que tu está lendo, as séries que tu está assistindo, as pessoas que tu convive e ver que é preciso de um espaço para o contraditório. Para te falar com gente da geração que tu não gosta, para falar com pessoas que têm uma opinião muito diferente da tua sobre algum assunto, porque daí te dá repertório. Quando aumenta o repertório, e eu aumento o meu repertório quando eu vou para um hotel, por exemplo, né? Quando a moça que cuida daquele andar tá com aquele bem receber incrível, eu vejo técnica de venda para o varejo de produto. Né? Então, a inspiração ela está em diversos lugares, além do que tu normalmente frequenta, sabe? E acho que isso é método, é botar na agenda mesmo. Vou conhecer uma pessoa nova essa semana. Vou almoçar com alguém que eu acho que tem um papo estranho,
também essa semana. E aí tu vai ver que tem um repertório muito maior para te poder experimentar e traduzir isso em estratégia para o teu negócio, sabe? Então, eu estou falando aqui de uma técnica que eu acho que é super humanizada, que é necessária. Eu acho que em tempos de tecnologia, a gente está se dando conta, pelo que tu falou, né? A solidão. O SXSW revelou um dado lá, 1 a cada 4 americanos não tem um amigo para confiar. Um amigo para ser seu confidente ou para dizer, nesse eu confio. Isso é muito grave, né? Muito grave. Então, esse é um retrato da sociedade que se digitalizou de uma forma, né, sem precedentes, mas que está perdendo a essência. E essa essência é do varejo. O varejo é sobre gente que cuida do bairro, né? Aqui em Porto Alegre a gente tem o Mercado Brasco, né? O Mercado Brasco está ali, né? Um cliente querido que eu falo deles como um exemplo de 2 meninos que fizeram o seu trabalho de faculdade, né? E foram a Nova York conosco, né? Foram conosco. Eu tenho o maior orgulho de ter uma pequena contribuição ali, mas contigo, eles... né? Não é conosco, é contigo. Não, conosco. Eu era parceiro Quem não deles. é do varejo pode ir também? Pode, claro. E aí a gente vê eles crescendo devagarinho, mas consistente aqui em Porto Alegre. Então, no Bonfim tem uma loja que não é uma loja não é um mercado, né? É a sala de estar do bairro. Opa, peraí. Então agora eu me dei conta de que as pessoas não estão se falando, elas reclamam que não conhecem o próprio vizinho, então eu, enquanto varejo, eu vou resolver essa treta. Isso eu acho extremamente relevante no varejo, sabe? Isso eu acho de uma coragem, de um desprendimento e de uma sensibilidade social maravilhosa, que eu acho que é por aí. Só que isso vem com um melhor repertório, né? Olhando o que está acontecendo por aí. E não é sobre dinheiro, são ações que tu faz com os recursos que tu tiveres. É uma aula, né? É uma aula. É um privilégio sempre estar ao lado do Fabiano, sempre é a gente aprende. Mas é uma aula contigo também, viu? A gente aprende muito. Mas, assim, ele falou muita coisa, acho que a gente poderia ficar aqui alguns dias falando sobre o que recomendar para o varejista, mas acho que ainda eu gostaria de colocar 2 coisas. A humildade de se reinventar todos os dias, e dedicação naquilo que vai empreender, entender daquilo que vai empreender. Se eu vou vender roupa, eu tenho que me dedicar a entender da roupa, mas não só da roupa em cima, do que cerca a roupa. Se eu vou vender material de construção, eu tenho que entender daquele negócio, é se dedicar ao máximo, né? Quando um menino vai para a área financeira, ele vai estudar IGPM, INPC, ele vai estudar taxa de juros, ele vai estudar não sei o quê, ele vai entender o que o mercado financeiro precisa. E o varejo ele precisa disso também, das pessoas entenderem aquilo que vai fazer, se dedicar àquilo que vai fazer. Acho que seria mais um acréscimo pequenininho aqui em relação ao que o Fabiano falou, mas eu vejo isso como muito importante. Eu aprendi muito com isso desde que montei meu próprio negócio, né? A gente está se dedicando sempre ao máximo, né? A entender aquilo que a gente faz, para que a gente possa entregar o melhor possível para quem nos acompanha, para quem nos procura, para quem depende da gente, especialmente nossos colaboradores, né? Então, Gente, que coisa fantástica isso, né? Deixa eu aqui, porque eu estou com uma pressão e realmente, na palestra que eu fui lá contigo, o Caio Carneiro fez uma pergunta: o que é uma palestra boa? E aí as pessoas ficaram dizendo, ele disse, não, palestra boa é aquela que provoca mudança. E eu vou dizer, o que é uma conversa boa? É uma conversa que provoca mudança. Eu estou com a minha cabeça aqui, assim, eu teria muitas coisas para perguntar para vocês. Eu vou ter que te convidar, Jaqueline, o Fabiano já é nosso parceirão lá, FBV, né? Em maio, né? Na Fiergs, 22, 23 e 24 de maio, é varejo na veia, 3 dias, das 10 da manhã às 6 da tarde, são mais de 120 palestras, 120 palestrantes, que vão estar presentes lá falando exclusivamente de varejo. Tem que ir, vale a pena, viu? Temos que ir. Deixa eu trazer um mimo para vocês, então, né, com a gentileza aqui do Meios que Conectam. Muito obrigado. Eu sei que a agenda de vocês ela é super atribulada. Legal. E pessoas com toda essa agenda, né, são pessoas que conseguiram achar esse momento para a gente conversar. Para mim, tempo é vida, né? Tempo eu sou muito grata, porque eu acho que é uma gentileza, principalmente nesse mundo de hoje. Mas eu tenho que encerrar, então estou aqui fazendo esse fechamento, né? Com uma vontade, quero mais, com a cabeça borbulhando, mas fazendo as honras da casa. A gente tem início, meio e fim. E esse foi o Mentes que Conectam, comigo, Jaqueline Mânica, onde o tema foi os desafios do varejo. Como é que a gente se destaca nesse mercado tão competitivo? E os nossos convidados foram o Arcione Piva e o Fabiano Zortea, em parceria com a RDC TV.
E o podcast de hoje fica por aqui. Você encontra todos os novos capítulos, todos os novos programas no 524 da NET. E também no RDC Play e nas demais plataformas digitais. E todos os programas que nós já fizemos também ficam lá gravados. Vale conferir e vale compartilhar. Até a próxima. Obrigada. Obrigado.